Eu não sei de qual geração você faz parte, mas houve uma época que as pessoas utilizavam telefone público, vulgarmente chamado orelhão, para se comunicarem. Hoje em dia, este objeto, tão utilizado em outro tempo, se tornou ultrapassado e inútil. A Igreja do Senhor é um instrumento de comunicação de Deus para todas as épocas. Jamais podemos deixar que ela se torne ultrapassada e inútil. Eu sou o pastor Wilbert, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Especial. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sempre com um sorriso no rosto, com a certeza de que você está feliz comigo, participando deste programa da TV Viva a Promessa, o programa denominado Escola Bíblica Especial. A Igreja Adventista da Promessa tem essa veia acadêmica, nós temos afeição ao estudo da palavra, entendemos o quanto é importante ministrar o Evangelho do púlpito e também das classes bíblicas. E aos sábados, em nossas unidades, em nossas congregações, realizamos a escola bíblica presencial. E Deus tem nos dado a graça de também reproduzir o mesmo assunto todas as semanas neste programa, que tem um alcance maravilhoso e sempre conta com a sua participação. E como você já vem participando em outras semanas desta programação, você está ciente o quanto temos conversado a respeito de igreja, sobretudo de plantação e revitalização. Semana passada nós inauguramos a série de estudos na realidade com a missionária Célia, falamos sobre a natureza da igreja, o seu propósito, e a partir de hoje a gente vai entrar necessariamente nesses dois temas, que muitas e muitas vezes serão repetidos em várias lições que nós estaremos conversando com vocês. Esteja com a gente, participe e abra o seu coração. Deus tem muito a nos ensinar sobre esse assunto. Você que já faz parte de uma igreja local, tem algo de Deus para a sua vida e para a comunidade da qual você faz parte e você prega o Evangelho. Deus nos trouxe o pastor Silvio, meu amigo, irmão em Cristo. Seja muito bem-vindo, companheiro. Prazer, Wilbert, estar aqui com você, uma alegria. Superintendente da Convenção Paranaense, homem de Deus, que contribui também na Junta de Missões, servindo ao Senhor. Pastor, desde já, fique à vontade, dê sua saudação, emende com um comentário geral sobre a lição de hoje. A gente quer te ouvir, meu irmão. Amém, muito obrigado. Prazer estar aqui contigo. Na segunda lição, né, dessa nova série, uma série assim tão especial, né, empolgante. Acho que vai fazer muito sentido para a igreja. Um abraço para você que está em casa também. Deus abençoe você, sua igreja local. E é ótimo estar aqui, porque esse programa é um dos mais queridos da nossa TV. Quem não assiste, né, pastor? Graças a Deus. É verdade. O publicista gosta, né, desse programa, né? Sim. É muito instrutivo, é útil, né, para... Muitas pessoas assistem se preparando para a escola bíblica no sábado, né? Professores, eu mesmo sempre assisto, acompanho vocês. É uma bênção, um prazer estar aqui com vocês. Pastor, aproveite, por gentileza, diga aos irmãos qual igreja você pastoreia. Sei que você é superintendente, tem diversos ministérios assim na nossa denominação, pessoa relevante, mas eu sei que você também tem uma igreja local que você trabalha. Por gentileza. Deus me deu a alegria, o privilégio de pastorear lá na Convenção Paranaense, a igreja em Londrina. Isso, então um abraço, um beijão para os meus irmãos da Convenção Paranaense e o meu pessoal em Londrina. É isso aí, meu irmão, e que bênção ter você aqui com a gente para poder conversar sobre revitalização. Embora o termo revitalização de igreja pareça ser algo superficial, para quem estuda eclesiologia, sabe o quanto essa pauta é profunda. Até porque, à luz da Bíblia, a igreja, para ser igreja, tem que ser viva, tem que ser vibrante. Até o conceito, eu falava com a missionária semana passada, o conceito de igreja está relacionado a pessoas, então, se não existe pessoas, não existe igreja. Então, a igreja, por si só, ela tem que ser um organismo vivo. E quando a igreja está em declínio, ela precisa passar por um processo de
retomada do vigor. Ela precisa passar por um processo de revitalização. De igual modo, quando ela é plantada. Quando ela é plantada também, ela precisa também ser plantada com esse ânimo, com essa força. Então a gente vai conversar contigo. O texto referendado pela lição é Apocalipse capítulo 3. O texto de Apocalipse é muito interessante sobre esses assuntos, porque trata de cartas que Jesus enviou para algumas igrejas. E algumas dessas igrejas precisavam passar por esse processo. E no capítulo 3, versículo 1, diz assim: conheço as tuas obras, tens famas de estar vivo, mas estás morto. O que é que você tem a dizer para a gente, Silvio, aí sobre o tema retomando o vigor, tendo como base esse texto bíblico e o assunto em geral que a gente vai tratar hoje, por favor? Olha, Wilbert, pela experiência pastoral que a gente tem, convivência com a igreja, a gente percebe que é extremamente necessário falar sobre revitalização. A igreja é o corpo de Cristo, os membros da igreja são os crentes, né, são os membros do corpo, mas ainda não estamos glorificados, né? Nós ainda estamos sob a presença do pecado, né? E por isso, em alguma medida, também é natural algum tipo de enfraquecimento, às vezes da membresia, da dinâmica das estruturas da igreja, um tipo de fragilidade no processo, na caminhada da igreja. Então, falar sobre revitalização é essencial para a igreja como um todo, para os membros individualmente, né? E eu acho que esse tema é muito apropriado a partir do texto aqui de Apocalipse, né? Uma fala de Jesus à igreja em Sardes, e uma fala assim, como as falas de Jesus nas cartas eram mesmo, uma fala bastante direta, né? Conheço as tuas obras, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Então Jesus disse que a igreja estava morta. Se tem uma igreja que precisava ser revitalizada, era essa igreja. Com toda certeza. Está muito claro aí, não precisa nem espremer muito o texto. Uma igreja com quem Jesus fala diretamente por meio dessa carta, né? O que poderia dizer, indicar que qualquer um de nós ou qualquer uma de nossas igrejas locais estaria completamente livre de receber de Jesus uma sentença como essa? Então, é muito importante mesmo nós estudarmos um conteúdo como esse e avaliarmos a nós mesmos, as nossas igrejas, a nossa dinâmica enquanto igreja do Senhor, para evitar a gente chegar a esse estado de morte também, né? A gente é muito bom para avaliar os outros. O legal aqui nessas lições e nessas cartas aqui apocalípticas é que nós somos impulsionados a avaliar a nós mesmos. Eu costumo observar a mesma coisa, verdade. A gente tá na hora de fazer... julgar os outros é mais fácil, parece, né? Na hora de fazer uma autorreflexão e a gente se enxergar como corpo. E toda vez que a gente falar de igreja, falar de nós. Porque é muito comum, quando a gente quer criticar a igreja que a gente frequenta, a gente critica como se a igreja fosse os outros, fosse apenas o pastor, fosse apenas a liderança da convenção regional, da convenção geral, liderança do ministério. Igreja somos nós. Como podemos fazer uma avaliação de nós como igreja e como podemos retomar o vigor? Porque eu penso que essa seja a ideia central. E Silvio, fique à vontade, meu querido, fique à vontade para poder externar os seus pensamentos, mas para servir de baliza aqui, eu vou jogar as perguntas para ti. Eu sempre digo ao pessoal que minha cadeira é posição mais confortável, muito confortável. Daqui uns dias me disseram que eu vou estar aí também, eu já estou preocupado e nervoso, irmão. Aí é mais tranquilo para mim, quando eu estou aqui, é verdade. Então, pastor, eu vou te perguntar, primeiramente, o seguinte, por favor, ajude a gente a entender a seguinte pergunta. Uma igreja saudável possui algumas marcas importantes em ao menos 3 áreas. Comente sobre as marcas ligadas à identidade, isto é, os elementos bíblicos que definem uma igreja. Por favor, pastor. Então, as marcas importantes que a igreja local precisa cuidar relativas à sua identidade, a lição bíblica apresenta como, por exemplo, a primeira delas é o compromisso com o ensino da Escritura. Uma integridade bíblica. Exatamente. E esse é um compromisso que realmente nós devemos ter muita atenção. O próprio Senhor Jesus disse que nós erramos quando não conhecemos as Escrituras. Uma igreja que compromete o ensino está completamente comprometida com a sua identidade enquanto igreja do Senhor. Ela corre o risco de perder o foco, de perder sua direção, de valorizar aquilo que Deus não valoriza e de desvalorizar aquilo que Deus valoriza.
Uma outra marca é o envolvimento com a oração. É um elemento tão importante para a vida cristã que dá vitalidade, que dá vigor para a igreja. Jesus foi um homem de muita oração, né? Jesus orou com qualidade, ao ponto que, em certo momento, os discípulos pediram para Jesus, né, ensina-nos a orar. Eles perceberam algo na vida de oração de Jesus diferente de tudo que eles viam até então, talvez o que eles observavam nos mestres da lei da época, né? E nós devemos mesmo ser uma igreja que ama a Deus e que ama estar na presença de Deus orando, seja em reuniões na igreja, particularmente, individualmente, cada membro. A nossa lição também diz que uma outra marca dessa identidade é a ministração adequada das ordenanças. A ceia do Senhor, o batismo, né? O lava-pés, essas ordenanças tão preciosas porque elas testemunham a respeito de Cristo, elas sinalizam a obra de Jesus em nosso favor e elas precisam também serem ministradas com sabedoria, com graça. As igrejas que são engajadas na evangelização e no discipulado também é uma marca importante da identidade da igreja. Eu não me lembro agora qual é o autor que diz aquela frase: a igreja que não evangeliza, se fossiliza. Mas essa frase é antiga, conhecida. Eu vou pesquisar o autor depois da nossa conversa aqui. Desde criança eu escuto essa frase, é uma frase antiga. É verdade. E ela é muito verdadeira, né? Sim. A igreja que não evangeliza se fossiliza. O culto verdadeiro, exercício da generosidade com os necessitados, né? Todas essas características são marcas que definem a identidade de uma igreja saudável. Culto verdadeiro, ministração adequada das ordenanças, evangelização e discipulado, a oração, pregação da palavra, são práticas que a gente tem que estar atento. Nossa igreja local precisa estar praticando, precisa estar cuidando dessas áreas, né? Então, uma igreja, se não tomar cuidado, ela se torna um ambiente enfermo. Do ponto de vista eclesiológico, a igreja é lugar de cura. Mas se ela não cuidar de si mesma, ela pode adoecer e pode não ter esses predicados. Ela pode não ter fervor na oração, ela pode, de repente, não ser íntegra do ponto de vista bíblico. Então, esses cuidados precisam ser observados em relação à igreja. Nós devemos zelar por eles. Há um outro também, Wilber, que a lição apresenta, que é a comunhão, né? Cuidado com a comunhão, a convivência fraterna. E eu penso que a comunhão, se não existir, até a natureza da igreja ela pode estar sendo comprometida, né? Porque a ideia de igreja tem a ver com entrelaços, com relacionamentos, né? Um corpo, né, que está em sincronismo, ajustado, né? Sim. Devidamente ligado. Perfeito. E na prática a gente sabe que é péssimo quando nós estamos em algum ambiente que não se tem comunhão, não se tem prazer de convivência, não se tem amizade, as pessoas não se relacionam bem, né? Se torna hostil. E a gente sempre fala que a maneira como a gente se relaciona em determinado lugar, isso é percebido. E algumas pessoas podem entrar num ambiente e se sentirem, uma palavra muito comumente usada, carregadas emocionalmente, um ambiente pesado, caramba, eu entrei e não me senti bem. Então, a comunhão, ela gera essa saúde. E é um ponto que as pessoas, normalmente, elas sinalizam quando procuram alguma igreja local, né? Verdade. Um lugar que elas se sintam bem. Elas se sintam bem recebidas, acolhidas, sintam-se à vontade, né? É um aspecto muito importante. Você lembra que Jesus disse que as pessoas saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. É bem legal. Eu amo esse versículo. Porque geralmente, né, eu falo por mim, muitas vezes eu usei esse versículo para dizer, quando a gente ama os outros vão perceber que somos discípulos. Esse texto está dizendo que os outros estão observando o amor que existe entre nós como discípulos do Senhor. A maneira como a gente se trata na igreja, a maneira como a gente perdoa, como a gente compreende, isso vai fazer os outros nos observar e dizer, nossa Deus, como é diferente a maneira como eles interagem uns com os outros. Muito bacana. Maravilhoso, maravilhoso. Meu irmão, segunda questão aqui, ela nos recomenda algumas leituras. Aí, se você puder fazer a leitura de Hebreus 12, 14 e 10, 25, só para os textos bíblicos fazerem parte aqui da nossa conversa, para a gente falar sobre saúde vinculada à membresia, ao corpo de Cristo.
Hebreus 12, 14 e Hebreus 10, 25. Se puder ler para a gente. Olha, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E 10, 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vou fazer uma conexão com esses textos, com o que a lição está perguntando aqui, ou está sugerindo, sobre as marcas da saúde da igreja vinculada à sua membresia, pastor. Então, Hebreus 12, 14 fala da paz com todos e a santificação. Deve haver, pessoalmente, por cada membro da igreja, um esforço por viver em paz uns com os outros. Deve haver um empenho nosso de ter boas relações com os meus irmãos, de superar as eventuais diferenças que possam existir, de não conservar traumas que às vezes são carregados por membros, diferenças, tensões entre irmãos, às vezes por anos. Verdade. E isso pode causar grandes prejuízos à vitalidade da igreja, ao vigor de uma igreja local. A igreja acaba perdendo tempo com coisas que já deviam ter sido superadas. Exatamente, exatamente. Então, a Escritura diz para que haja esse esforço, né, por seguir a paz e a santificação. A vida em santidade é um elemento fundamental para a igreja do Senhor e essencial para a gente ter um encontro com o Senhor, né? A lição também fala sobre o empenho da liderança da igreja a viver uma fé operante, né, uma fé sólida. Você disse algo um pouco antes. Às vezes a tendência nossa é se queixar da igreja porque talvez os cultos não são interessantes, porque talvez as pregações não estejam sendo boas, ou porque as programações da igreja não estão tão dinâmicas quanto gostaríamos que tivéssemos mais atividades. E a tendência nossa é se queixar, às vezes até da nossa própria igreja local, mas não avaliarmos o nosso esforço, a nossa contribuição para que a nossa igreja local seja um ambiente melhor, seja uma igreja cheia de vida, né? Que é parte da igreja, né? Uhum. A gente sai do ambiente para criticar, na realidade estamos criticando a gente mesmo, né? Exatamente. Então deve haver esse esforço na minha convivência familiar, isso, as famílias que se esforçarem, se empenharem por viver em paz, na presença de Deus, os filhos sendo criados, educados na doutrina do Senhor, os cônjuges tendo uma relação espiritual saudável, naturalmente isso vai se expressar na igreja local, isso vai se expressar nos nossos cultos, não é? Então, isso vai permitir que as famílias estejam mais livres para praticar a evangelização e discipulado, porque estarão gastando menos tempo se desgastando entre si, né? Então, Você está dizendo para mim, pastor, e eu concordo contigo, que a igreja precisa ser reflexo de uma boa conduta que a gente tem na nossa casa e nos outros ambientes que a gente frequenta. É isso. Correto? A igreja... Exato. Então, quando os relacionamentos familiares estão rompidos, adoecidos, isso tem reflexo na igreja local. Exatamente. É sinal que existe uma enfermidade que urgentemente precisa ser tratada. Porque senão a gente trata a igreja como se fosse uma coisa à parte, né? A minha vida tá terrível, eu não consigo conviver com minha esposa, com os meus filhos, eu não tenho um bom testemunho no meu trabalho, mas quando eu vou para a igreja, eu mudo, eu sou uma pessoa diferente. Porque a igreja não pode ser algo teatral. Exatamente. Nós não somos atores. E nesse ponto, então, está a questão de que a nossa contribuição por ter uma igreja viva. Olha aí. Né? A nossa contribuição por ter uma igreja local vibrante, colaborar com o pastor de nossa igreja, com os líderes da nossa igreja, vivendo uma vida cristã autêntica, né? Genuína, sendo um cristão verdadeiro, que cumpre os seus deveres diante do Senhor, junto com a sua comunidade. Uma coisa simples, como, por exemplo, a assiduidade nas celebrações, nos encontros de culto. Que está em Hebreus 10. Exato. Está em Hebreus 10 a passagem que li, né? Isso. Não deixar de congregar, porque aquela época já era costume de alguns. Não é apenas a geração atual que tem problema com frequência. A geração daquele tempo dos hebreus, também tinha essa dificuldade. Então,
quando está bem com Deus, a sua frequência na igreja, ela faz parte do processo de sua saúde. E o membro é importante que o membro entenda o seu papel na revitalização, na saúde da igreja, porque ainda que ele não tenha funções na liturgia do culto, na direção, seja para cantar, para pregar, fazer cooperar orando, ou mesmo algum tipo de serviço diaconal, ainda que ele não tenha nenhuma função, que ele vai lá... Não está escalado aquele dia. Não está escalado, ele vai para participar do culto, celebrar, cantar e receber a palavra. Ainda assim, a presença do membro no culto é importante porque ele faz parte do corpo, ele é um membro da família, e especialmente no sentido de receber convidados. É tão bom quando nós recebemos alguém na nossa casa e os membros da nossa família estão ali para receber, para dar as boas-vindas. Então, todo membro da igreja local é importante também nisso, né? De receber, de acolher os convidados, as pessoas que eventualmente estarão lá pela primeira vez. E a gente sabe que a primeira impressão é a que fica, né? Então, receber pessoas de maneira gentil, educada, com atenção, isso vai permitir que as pessoas encontrem a graça de Deus no nosso meio e todo membro pode colaborar com isso, né? Nesse sentido, pastor, igreja não é só fazer, mas também envolve acolher. Me lembrei de Maria e Marta, uma história tão conhecida. Enquanto Maria trabalhava para Jesus, o que era totalmente legítimo, Maria estava dando atenção a Jesus. E Jesus, ele valorizou o fato de Maria estar ali sentada. Você está falando aí, eu fiz uma conexão. Às vezes, uma pessoa ela pode não estar exercendo o ministério naquele determinado culto, naquela determinada celebração, mas a sua presença, o seu exemplo de dar atenção ao que está acontecendo, pode influenciar um não crente que está frequentando a igreja, correto? Exatamente. Então, todos têm a sua significância ali na celebração, independentemente de se está exercendo liderança ou um determinado ministério durante o culto, correto? Exatamente. Pastor? Nós estamos falando da celebração do culto, mas a participação do membro pode acontecer também nos pequenos grupos, verdade, né? Nas bases missionárias, que os irmãos fazem parte. Então, essa presença, essa participação, esse apoio, né? Pode oferecer muito resultado, né? Alguém que é um convidado, talvez, para participar do culto. Até no pós, no momento de comunhão, seja da base, do pequeno grupo, até do culto mesmo. Alguém dá atenção a uma pessoa nova que está no ambiente, já está fazendo a diferença, demonstrando a saúde daquele recinto, a saúde ali daquele corpo do Senhor que está ali se movimentando, pastor. Exato. É isso aí. Ou seja, eu acho que então o cerne dessa questão, Wilber, seria que a igreja saudável, ela implica em membros que também buscam viver uma fé saudável, né? Muito bem. Os membros individualmente precisam buscar esse comprometimento em ser um cristão, um membro ativo, vivo da Igreja de Cristo. Isso vai ajudar muito. Isso ajuda a gente a diagnosticar corretamente como está a congregação que a gente faz parte. Acho que a gente está dando aí, verificando os sinais. Quais são os sinais que a comunidade da qual eu pertenço está dando, né? Se ela não tiver esses predicados, isso pode ser um indicativo sobre a necessidade de um processo revitalizador. Exato. Tal como acontecia com a igreja de Sardes, né? Pastor, terceira pergunta, ainda falando de saúde, né? Saúde de igreja. As marcas de saúde de saúde de uma igreja também tratam de questões organizacionais. Comente sobre elas à luz dos parágrafos aqui da nossa lição bíblica, por gentileza. Então, há um entendimento de que uma igreja local, conquanto seja importante a participação, a saúde dos membros, mas que também eles, uma vez estando juntos como corpo, como igreja, precisam fazer parte de um organismo funcional e dinâmico. Então, as igrejas locais, é importante que ela pense em estruturas organizacionais que sejam dinâmicas, que estejam alinhadas com os dons espirituais. Nós tínhamos, por exemplo, aquele conceito de departamento, e nessa mentalidade departamental, as pessoas serviam de acordo com o desejo de fazer alguma coisa e não necessariamente de acordo com seus dons e talentos.
Eu já ouvi coisas, como por exemplo na igreja local, algo assim: vamos dar um cargo para o irmão para ver se ele anima. Vamos dar uma tarefa para ele exercer para ver se ele se sente motivado. Eu até entendo a iniciativa de alguém de tentar cativar alguém que está desanimado de alguma A forma. intenção é boa, talvez a forma é que é o problema. É isso. Porque nós não devemos servir pensando no cargo para estar motivado. Nós devemos servir de acordo com as capacitações que Deus nos deu, não é? Então, esse é um aspecto importante que deve ser levado em conta quando nós vamos organizar a liderança, as pessoas de acordo com as suas funções, né? Nas áreas em que elas, de fato, demonstrarão habilidade, vocação, interesse para isso, né? As pessoas estão mal escaladas, de repente uma pessoa que tem o dom de hospitalidade, de acolher os outros, que poderia estar na recepção, de repente ela está realocada ali na música, se esforçando para fazer uma coisa que sequer foi chamada pelo Senhor para fazer. Então essas posições trocadas, elas demonstram que algo precisa ser reorganizado. Exatamente. E aliás, a área da música que é bastante atrativa, romântica, né? E eu conheci um irmão, hoje ele é um presbítero da igreja, mas ele era da área da música na igreja local, e ele por si mesmo percebeu que aquela não era a sua vocação. Ele identificou que os outros integrantes da música gostavam do tema, discutiam, faziam perguntas, ouviam outros cantores e tudo mais, mas aquilo não cativava daquela forma. Ele entendeu, não é o meu chamado, não é a minha vocação. Hoje ele é um presbítero da igreja, ele é apaixonado pela evangelização, pequenos grupos, gosta dessa área de atuação. Ele identificou a sua área, o seu chamado de acordo com os dons que Deus lhe deu, né? E que humildade, viu? Por isso eu compartilho, porque eu achei maravilhoso alguém chegar a essa conclusão, especialmente por si mesmo, né? Porque na igreja, ela reúne pecadores e gente com essa inclinação. O microfone, a gente que usa bastante como pregador, ele atrai. Porque ele atrai os holofotes, atrai a atenção do público. E se a gente não for bem resolvido, a gente troca a nossa vocação pelos aplausos dos homens. E essa postura desse irmão, que hoje é presbítero, é fantástica e demonstra muito bem qual deve ser a linha organizacional de uma igreja saudável. Exatamente. Cada pessoa exercendo a função que foi chamada por Deus para exercer. Exato. Essa deve ser a nossa tônica. Uhum. Muito bem, pastor. A quarta questão, diante das marcas de saúde da igreja, como podemos definir a revitalização de igrejas? Trata-se de algum vínculo somente às questões estéticas? Quando ela é necessária? Talvez aqui seja um divisor de águas aqui para os nossos estudos, porque tem uma pergunta direta sobre o conceito de revitalização. Uhum. Eu sei que você é um profundo estudante aí da área eclesiológica, tem contribuído muito com a igreja nessa área, então queria explorar um pouquinho desse conhecimento teu para falar com o pessoal de casa, falar comigo sobre essa questão de revitalização, que às vezes é confundida com estética. Uhum. A revitalização é você mudar a cor da parede, é você mudar a faixa, é você, de repente, até mudar a disposição dos bancos. Então, o que é revitalização, pastor? Por gentileza. Bom, como a gente está vendo na lição, a revitalização implica numa igreja local que entende a sua identidade, os membros compreendem o seu papel, a sua função. Tem uma definição aqui que eu gostaria de ler na lição bíblica. A revitalização de igrejas diz respeito às ações intencionais que a liderança de uma igreja local toma, movidas pelo Espírito Santo, na intenção de retomar o caminho da saúde para que ela seja fiel e relevante ao mesmo tempo. Show de bola, né? É uma definição, sim, muito completa, eu acho. Então, a revitalização precisa ser intencional. A igreja precisa entender que se ela precisa ser revitalizada, ela precisa avaliar isso, juntamente com a sua liderança, a partir da liderança da igreja local, ela precisa querer essa revitalização, como uma pessoa que está doente precisa reconhecer esse doente e precisa buscar tratamento, né? Se a igreja de Sardes estava morta de acordo com Jesus, em algum momento ela possivelmente estava apenas adoecida,
E talvez aquele processo poderia ter sido revertido antes, não é? Então é importante a igreja se avaliar, se perceber a partir dos seus membros e tomar decisões, tomar iniciativas sob a direção do Espírito Santo no sentido de reverter esse processo de morte. E aí, muitas pessoas confundem um pouco a revitalização pensando que trata-se de questões estéticas. As questões estéticas são importantes, né? Fazem parte do processo. Aham. Fazem parte do processo, tem o seu lugar. É claro que às vezes realmente a gente precisa pintar o ambiente, mudar as cores, as estruturas, renovar mobília, não é? Isso é saudável, nós fazemos em casa, né? Sim. A gente não usa as mesmas roupas que usávamos na década de 90. Eu não sei se você era nascido na década de 90, né? Mas eu já era. Tinha mais de 10 anos, pastor. Pois é, a gente não usa mais, né? A gente se renova em casa e na igreja também. Desculpa, pastor, né? E até você usou esse exemplo, essa comparação, até em casa. Eu vou dar uma vida aqui em casa. Vou pintar, né? Comprar mobília nova. Sim. Só para fazer a ponte. De fato, a gente usa essa expressão, mas não pode ser um fim em si mesmo, tem que ser resultado de um processo. Exatamente, resultado de um processo, com uma finalidade específica. E como nós vimos que os aspectos de uma igreja saudável têm a ver com a maneira como ela se volta para a palavra, para a oração, para o culto, a aplicação da disciplina eclesiástica, as contribuições. Então, são esses os pontos fundamentais que devem ser tratados numa revitalização, né? Se a igreja perceber, por exemplo, que não há conversões. Opa! Né? A igreja é viva. Tem que ter É natural que as conversões aconteçam, né? A igreja é viva, é cheia do Espírito Santo, né? Então, saudável, ela precisa gerar frutos. Então, se não estiver havendo conversões, se de repente há tempos não tem batismos na igreja local, infelizmente hoje existem igrejas locais que não têm batismos há algum tempo. Se as pessoas não estão motivadas na evangelização, no discipulado, ministrando, quem sabe, estudos bíblicos, organizando grupos pequenos grupos, bases missionárias, algo assim. Se os cultos são pouco frequentados, há baixa frequência nos cultos, se percebe-se desânimo nas pessoas, é muito provável que essa igreja realmente esteja precisando ser revitalizada. E aí, o primeiro passo não é necessariamente trocar as coisas, é refletir com a liderança, orar a Deus, analisar os pontos que estão frágeis e começar a tomar iniciativas que melhorem, seja pela pregação da palavra, pela oração, pela organização a partir dos dons, por capacitação dos membros, né? É uma retomada de foco. Uma retomada de foco. De repente, porque isso é coisa de ser humano, a gente pode começar a fazer as coisas no automático e esquecer as razões pelas quais as fazemos. As coisas a gente está fazendo, o tempo passa, o tempo muda. Eu citei aqui no início aqui da escola bíblica sobre o antigo orelhão. Viu que eu sou antigo? Eu vi, muitas vezes eu fui com a fichinha, não sou nem da época do cartão, da fichinha. O orelhão foi muito útil, mas assim, o tempo passa e perdeu o sentido. Hoje se tornou um objeto arcaico, sem qualquer propósito. Então, assim, são coisas que a gente precisa fazer a devida reflexão. Exato. Porque senão a gente não entende porque a gente é a igreja. E você falando, um dos problemas que pode acontecer, passa 1, 2, 3, 4 anos, a mesma comunidade não vê um rosto novo. Não tem um rosto novo ali. São as mesmas pessoas. Então está faltando vida. Exato. Está faltando a revitalização. E é necessário fazer essa autorreflexão, que a gente vai fazer muito. Nas próximas lições a gente vai conversar bastante sobre plantar a igreja, né? A maneira de plantar corretamente também a gente vai discutir sobre essa questão. Essa questão de revitalização, pastor, muita gente confunde. Até queria, ainda no tempo que nos sobra, ouvir de você. Muita gente confunde como quebra de princípios bíblicos, como se revitalização fosse alterar o conteúdo do evangelho. É um verdadeiro equívoco, correto, pastor? É um equívoco. Deixa eu tentar contar uma história para vocês. Talvez alguns já conheçam, inclusive. Quando que o rapaz casou com uma moça e eles estavam recém-casados e ela preparou um peixe para ele naquela noite e ela trouxe o peixe na forma para o marido e o peixe, ela tinha cortado a cabeça e a cauda do peixe.
Aí ele olhou e falou assim, por que você cortou a cabeça e a cauda do peixe? Ela disse, eu não sei, eu aprendi com a minha mãe fazer assim. Então ele foi conversar com a sogra. Ele falou, olha, a sua filha fez o peixe para mim, mas cortou a cabeça e a cauda, eu gostaria de saber por quê. E ela disse que aprendeu com você. A senhora, por que isso? Aí a sogra disse, eu não sei, eu aprendi com a minha mãe fazer assim. E aí então ele foi falar com a avó, né? Com a vozinha, né? Sua filha e a sua neta fazem o peixe, cortam a cabeça e a cauda e disseram que aprenderam, a senhora é a causa, né? Eu gostaria de saber por que corta a cabeça e a cauda do peixe. Aí a senhorinha disse, é porque quando eu fazia peixe eu não tinha uma forma grande, a forma era pequena, então cortava a cabeça e a cauda. Então veja, apenas por uma questão de tamanho de forma. E às vezes a gente leva isso, aplica isso na igreja, às vezes a gente faz coisas porque sempre fez assim, mas não sabe exatamente qual é a funcionalidade, o papel, a importância daquilo. Nem precisaria cortar a cabeça e a cauda. Nem precisaria. Era só encontrar uma forma maior. De repente, na igreja, você não precisa cortar a cabeça e a cauda, porque nunca teve cabeça e cauda. Não é? Mas se hoje a cabeça e a cauda ela vai ter utilidade, por que não mantê-la? Exatamente. Ou se... Por que fazer algo... sempre fizemos assim. Por que não fazer diferente? E de repente é possível fazer diferente sem quebrar os princípios. Verdade. Sem quebrar os princípios da palavra de Deus, né? A revitalização, acho que é o pastor Adelmilson que usa essa figura de linguagem, ela tem a ver com o embrulho. Você pode melhorar o embrulho sem danificar o conteúdo. Exatamente. O conteúdo é mantido. É um belo perfume, ele continua tendo a mesma essência em embrulhos, em recipientes diferentes. A revitalização, a gente tem que refletir sobre o recipiente, né? Porque, de repente, a essência está sendo perdida porque a gente está com a forma errada. Exatamente. A forma obsoleta. Então é importante a gente identificar os elementos fundamentais que são inegociáveis da doutrina, da fé, dos valores do evangelho. Mas existem algumas questões relacionadas à forma que, de repente, a gente pode alterar sem muito problema. Com certeza, meu querido. Por gentileza, comenta com a gente aqui essa parte aplicativa que nos apresenta 2 sentenças aqui na lição. Para a igreja retomar o vigor, o poder do Espírito é imprescindível. Para a igreja retomar o vigor, o envolvimento da liderança é vital. Bem, nós precisamos ter clara consciência de que quem realmente dá vigor à igreja é o Espírito Santo. Então, ainda que a gente dá pintar o prédio e mudar outras estruturas e de repente capacitar pessoas, tudo isso é muito importante, mas a gente precisa entender que é o Espírito de Deus que vai dar graça e poder para tudo que nós fizermos. Jesus preparou muito bem os discípulos dele, até onde era possível que os discípulos recebessem, né? Não, a medida da capacidade de Jesus é muito grande, mas dos discípulos era limitada. Mas Jesus preparou muito bem a eles, mas Jesus disse que eles não deveriam ir sem o poder do Espírito, né? Então, se os discípulos do Senhor, que foram treinados pelo próprio Jesus, não iniciaram a missão sem o poder do Espírito, nós não temos uma opção diferente. Então a gente precisa realmente buscar capacitação em oração, a igreja precisa se organizar, orar, os pastores, a liderança. Não é só técnico, né, pastor? Não é só técnico, Não é só sobre dominar a estrutura de um sermão, né? A gente pode treinar os líderes com homilética e ensiná-los a organizar o conteúdo bíblico para fazer uma exposição clara, coerente, né? Fazer uma boa pregação, isso é muito bom, mas nós precisamos desse dinamismo que vem pela obra do Espírito, ele que aviva a igreja, né? E o envolvimento da liderança é vital. O pastor precisa do apoio dos seus líderes, os líderes do Ministério de Música, Ministério de Jovens, Mulheres, os diferentes ministérios que existirem na igreja local, cada igreja, eles precisam apoiar, mobilizar os seus liderados para ajudar a mobilizar o restante da igreja. A participação da liderança é fundamental porque a igreja não é liderada, é conduzida por uma pessoa só, né? É um trabalho de equipe. Exato, é um trabalho de equipe, é isso. Muito bem, meu irmão.
nós temos aqui a didática de sempre ser desafiado para reproduzir isso na nossa realidade local. E nesse trimestre, o nosso desafio é um desafio missionário, algo que tem muito a ver contigo, pelo ministério que você exerce na Junta de Missões. Então, eu quero convidar você, pastor Silvio, justamente o pessoal de casa, a assistir o desafio missionário que vai ser apresentado agora. Vamos lá? Vamos lá. Como está a sua igreja? Ela é uma igreja avivada, é uma igreja bem frequentada, mais ou menos, enfim, como está a sua igreja? Ela é uma igreja saudável? Dentro daquilo que aprendemos na lição de hoje, ela está nos parâmetros que a lição colocou? Faça uma avaliação da sua igreja. Em que etapa ela está? Ela é uma igreja quente? É uma igreja fria? É morna? Está ali no meio? Então avalie a sua igreja para saber exatamente como ela está. E aí o seu desafio vai ser, primeiro, como você perceber em que pé está a sua igreja, você vai orar por ela. Então você vai observar os pontos fracos dela, orar para que Deus ajude, abençoe, para que se descubra soluções, para que ela possa resolver os problemas aonde ela está fraquejando, mais ou menos, né? E nos pontos em que ela é vigorosa, que ela é forte, pedir a Deus que ela continue assim, dando sabedoria aos líderes, né, ao pastor, para que ela continue assim. Então, olha, em primeiro lugar, você vai orar. Em segundo lugar, se você não é capacitado e de repente você percebeu que tem algo que você possa fazer pela igreja, capacite-se. Leia, estude, faça cursos, se coloque à disposição do Senhor. E em terceiro lugar, visite a nossa plataforma. Olha, lá na promessaglobal.com/reviva tem cursos, tem treinamentos, tem orientações acerca de como revigorar uma igreja. E além dessa plataforma, nós também temos a Promessa Educa, onde temos cursos de teologia, temos cursos rápidos na área de educação cristã, de escola bíblica, na área de conhecimento mais profundo daquilo que a gente crê, enfim. Dá uma olhada lá, vai, busca as nossas plataformas e se algo que você olhar e o Espírito Santo te tocar, se capacite, sirva melhor. Você vai ver a diferença na sua vida e na vida da tua igreja. É isso aí, pastor Silvio. Vamos aceitar o desafio, vamos cumpri-lo. E eu gostaria desde já de agradecer a sua presença aqui na nossa Escola Bíblica Especial. Muito obrigado. Deus abençoe o seu ministério. Amém. Deus abençoe sua família. Mas antes de você dar suas palavras finais, eu queria pedir a gentileza da sua oração para abençoar a minha vida, abençoar a vida dos meus irmãos que nos assistem, das igrejas locais, que nossas igrejas estejam em processo de revitalização contínua e dessa forma nós vejamos muitas igrejas crescendo para a glória de Deus. Amém, amém, amém. Por favor, pastor. Foi muito bom o papo contigo. Deus te abençoe, você também, a convenção que você lidera e a igreja local que você pastoreia também. Amém. E Deus te abençoe muito aí nesse ministério, na condução dessa escola tão amada, né? Amém, meu irmão. Valeu. Vamos orar então. Querido Senhor, nós queremos dizer ao Senhor muito obrigado. Foi ótimo esse tempo, esse papo sobre a igreja, sobre a revitalização da igreja. Deus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a entender todas essas coisas e colocar em prática. Nos ajude a nos percebermos melhor e verificarmos as áreas da nossa igreja local e talvez pessoalmente de nós mesmos, onde nós precisamos
melhorar, onde precisamos buscar revitalização, aperfeiçoamento. Nós queremos contribuir para o reino, queremos abençoar a igreja local onde servimos, queremos ser instrumentos da Tua graça no mundo. Então abençoe, Senhor, cada membro de igreja local que agora nos ouve, cada igreja promessista, que sejam igrejas vivas, vibrantes, cheias do poder do Espírito Santo, que cumpram a missão como o Senhor quer, cada igreja local em seu próprio contexto, em sua própria realidade, para a glória de Deus. Abençoa-nos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus te abençoe, Silvio. Amém. Sucesso, parceiro. Valeu, Deus abençoe. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém. Deus abençoe o pessoal de casa também. Meus irmãos, muito obrigado de coração. Eu quero incentivar vocês a espalhar a mensagem da Escola Bíblica Especial. Nessa semana, a Convenção Paranaense tem que estar top dos tops de compartilhamento, Pastor Silvio. Vamos lá, vamos mobilizar a galera. Está aqui. A gente precisa aí ter mais views, mais likes, mais inscrições. A gente conta com vocês para que essa programação se torne cada vez mais relevante. Meu muito obrigado. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.